Caraca, mano, não sei se vocês viram a notícia de ontem. O Lula caiu e bateu a cabeça, mano, e quase foi de base. O bagulho tá sinistro, menor. Quando você tem a idade que o presidente tem, né? O Lula deve ter quanto? 78 anos hoje? Muito velho, né? E é muito perigoso esse tipo de coisa acontecer. Mas assim, caraca, imagina, você cai, bate a cabeça e vai de base, assim, aleatoriamente, né? Como que ficaria o Brasil? Ficaria na mão do Alckmin, né? Bom, pra quem não viu a notícia, ontem a gente recebeu a notícia de que o Lula teria se acidentado e por causa disso ele não poderia viajar. E aí todo mundo pensou, ah, foi nada demais, ou é só frescura e coisa do tipo. Aí o Dr. Kalil, ele foi na CNN e ele deu uma entrevista explicando basicamente o que tinha acontecido. Que o Lula pegou e teve um forte trauma aqui na região occipital. Então não foi uma parada simples, foi uma parada bem complexa. Fez um corte na cabeça dele, pra você ter ideia, ele levou 5 pontos na cabeça e ele teve hemorragia cerebral, mano. Caraca. Aí a galera vai falar, meu Deus, e como que o Lula ainda tá de pé? Então, a hemorragia cerebral que ele teve não foi tão grande assim ao ponto de gerar algum dano pra ele, entendeu? Só que ele vai ter que ficar de observação, ele não vai poder viajar, ele vai ter que ficar ali, entendeu? Provavelmente deve estar com a cabeça enfaixada, coisa do tipo, deve ter sido um baita do machucado. E eu acho que é questão de idade, né? A idade chega pra todo mundo. A gente, quando tá com 70, 80 anos, tem que começar a tomar cuidado com esse tipo de coisa. As pessoas tendem a ver os políticos com vigor, muitas vezes eles ficam falando com vigor, mas eles não têm mais esse vigor, eles são super velhos, cara. Os políticos, eles já estão caindo aos pedaços, literalmente. Então, sei lá, é complicado. Isso é uma das coisas que eu sempre critico em relação à política brasileira. A gente sempre vota nos velhos, eu acho que a gente poderia votar em pessoas mais novas, de 50, 60 anos, e não só pessoas de 70, 80 anos, que se você for ver, a maior parte das pessoas que estão no poder hoje são pessoas de 70, 80 anos, né? Então, a gente acaba votando muito nessas pessoas que representam, inclusive, épocas diferentes, épocas que a gente não tá vivendo, não entendem, por exemplo, revoluções culturais e tecnológicas que estão acontecendo no nosso país e trazem muitas vezes ideias retrógradas. Uma das críticas que eu fiz a esse governo do Lula, por exemplo, é a questão do posicionamento dele em relação ao comércio brasileiro como se fosse na década de 90. A gente não tá mais na década de 90 para você pegar e querer taxar um monte de coisa achando que as pessoas vão parar de comprar, visto que antigamente você ia nos grandes centros para você fazer compras mais baratas. Hoje você não precisa mais disso. Você compra na internet, o que ajuda, de certa forma, lugares que não são o centro das capitais a ter um desenvolvimento maior. E essas taxas é justamente para tentar incentivar o pessoal a voltar para os grandes centros, né? Que hoje, inclusive, viraram lugares de violência e abandono. Aqui no Rio de Janeiro, os centros são lugares de abandono, né? Se você for para pensar, Madureira é um lugar muito perigoso, que é um dos centros que as pessoas compram coisas, e na Uruguaiana também é um lugar muito perigoso, onde as pessoas vão para comprar coisas baratas. E em São Paulo, a última vez que eu fui em São Paulo, ano passado, no final do ano passado, a 25 de março, a Santa Efigênia, estavam praticamente intransitáveis, porque estava tendo ali muito arrastão e outras coisas mais, e os cracudos, né, que expandiram ali da Rua Helvética, que ficava atrás da estação de trem, agora estão colonizando tudo aquela região. Então aquela parte ali virou uma parte que você não deve mais visitar. Inclusive, recentemente, um gringo, né, um youtuber gringo, veio aqui pro Brasil e ele foi lá na Catedral da Sé e ele foi roubado lá, bateram nele, pra você ter ideia. Então, tipo, porra, é um ponto turístico da capital, deveria ser bem cuidado, né? Mas não é, o pessoal não liga. E não vou dizer que a culpa é dessas internets, né, que estão fazendo isso, mas é obviamente culpa do governo, que não dá valor para esse tipo de coisa. Talvez por conta de o pessoal simplesmente não se importar e se importar mais com seu próprio capital político do que qualquer outra coisa. No final das contas, esse era um vídeo para falar sobre o acidente que o Lula tomou e virou uma grande crítica ao governo e também ao posicionamento político das pessoas, que hoje preferem votar nas pessoas, porque essa pessoa falou que concorda com você, muitas vezes ela não concorda, como é o caso do Boulos, por exemplo, que fala se coloca progressista na internet, mas lá no podcast do Flow ele não foi nem um pouco progressista, sabe? Então ele fala e você muitas vezes pega e entende isso e fala, não, é justo, ele tem que falar isso mesmo porque ele quer se eleger e se ele for se eleger ele vai ter que ganhar voto do conservador e tal. Sei lá, mano, eu acho que a partir do momento que você precisa mentir pra conseguir alguma coisa já tá errado, entendeu? Mas, de qualquer maneira, na situação e circunstância que a gente tá vivendo, é isso que a gente acaba vivendo. Uma votação que é baseada em quê? No que você acredita e não no que aquela pessoa pode fazer ou no que aquela pessoa vai fazer. Não é à toa que o Pablo Marçal ganhou aí quase o segundo lugar da eleição de São Paulo, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E o Ramsés tá me mandando mensagem.